Olá, bem-vindos a mais uma atualização da análise econômica da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre o cenário doméstico. O principal evento foi o resultado das eleições presidenciais. O ex-presidente Lula obteve 50,9% dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro obteve 49,1% dos votos válidos. Portanto, foi a eleição mais apertada, o resultado mais apertado desde a redemocratização. O foco agora vai ser na equipe econômica do novo presidente. O ex-presidente Lula havia dito que gostaria de acabar com o teto de gastos que foi aprovado lá em 2016. No entanto, ele não indicou qual seria o arcabouço fiscal que substituiria o teto de gastos. Portanto, o foco é saber quem vai ser o novo ministro da Fazenda e quais serão as propostas para tentar manter a estabilidade da dívida pública e, eventualmente, mostrar uma trajetória de queda à frente. Os nossos modelos indicam que a taxa de juros real de equilíbrio aqui no Brasil está em torno de 5%, que é um valor um pouco acima do que a gente observou nos últimos trimestres. O que explica esse aumento? Basicamente, a gente olha que a taxa nos Estados Unidos de equilíbrio, na nossa avaliação, subiu. E como a taxa de juros nos Estados Unidos impacta a taxa de juros aqui no Brasil, isso faz com que a nossa taxa real de equilíbrio também fique mais alta. Portanto, um plano fiscal crível faria com que esse movimento de alta da taxa de juros que a gente observou recentemente, ele não continuasse. É importante lembrar que as variáveis fiscais, elas também entram no modelo de juros de equilíbrio, então é muito importante um plano que enderece essas questões. Em relação à política monetária, o Banco Central indicou que está monitorando o grau de ociosidade na economia, o qual, na avaliação deles, tem diminuído. Ou seja, a pressão inflacionária tem aumentado por conta da atividade econômica um pouco mais forte do que o esperado. Além disso, essa parte da ociosidade vai impactar também a inflação de serviços, a qual o Banco Central vai monitorar com uma especial atenção. A gente tem falado aqui que, como a atividade está um pouco mais forte do que o esperado, o mercado de trabalho também está mais aquecido, a gente vê uma certa dificuldade da inflação, principalmente da inflação de serviços, desacelerar mais rapidamente à frente, o que, na nossa avaliação, pode fazer com que o Banco Central atrase o ciclo de corte de juros. Por exemplo, na nossa avaliação, o ponto mais baixo da inflação ele já passou, ou seja, a gente observou 3 meses praticamente de deflação e a nossa avaliação é que a inflação vai acelerar daqui para frente. Quando a gente olha, a gente está agora com uma projeção de inflação para esse ano de 5,9% para 2022, a gente já teve uma projeção mais baixa, né? Se a gente olhar os alimentos, os combustíveis, a gente espera uma aceleração para frente e para o ano de 2023, a gente também fez uma revisão para cima. A gente estava projetando o IPCA em 4,8%, agora a gente projeta 5,2%. A gente também está vendo que na nossa avaliação, a desinflação no setor dos bens industriais também vai ser mais lento do que o esperado. E para 2024, hoje um foco maior até do Banco Central, a gente começa a olhar que a inflação, na nossa avaliação, vai ficar também em torno de 5%. A gente tem 5,1%, subimos de 5%. Então, se a gente olhar nos próximos anos, a gente vê a inflação ali em torno de 5%, mas a meta de inflação, né, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,25% para o ano de 2023 e para o ano de 2024 é 3%. Então, a gente vê que a inflação ainda vai continuar acima. Na avaliação do Banco Central, o ciclo de corte de juros deveria começar ali em meados de 2023. Na nossa avaliação também, mas a gente acredita que o risco é que para esse ciclo eventualmente ser adiado por conta dessa desinflação um pouco mais lenta. Também na nossa avaliação, a gente vê a taxa de juros terminando o ano de 2023 em 11,75%.
tá? E para 2024 a gente vê a taxa em 10%. Esse 11,75 de 2023 a gente elevou, a gente tinha os juros um pouco mais baixo, mas por conta dessa inflação um pouco mais alta, a gente acabou elevando um pouco, né? Fazendo um ciclo da taxa Selic, um ciclo de corte um pouco mais lento. E aí o nível de juros, né? O nível de juros final desse ciclo de corte, ele vai depender muito dessas políticas fiscais que a gente mencionou no início, porque isso faria com que essa taxa de juros real de equilíbrio não subisse, né? E a gente eventualmente pudesse ver uma taxa de juros no Brasil, né, no final do ciclo de 1 dígito. Então vai ser muito importante acompanhar essa política. Um outro fator que também ajuda a explicar essa revisão para cima da inflação foi a revisão que a gente fez do PIB, do crescimento do PIB para o ano de 2023. Para 2022 a gente continua projetando 2,8%, mas para 2023 a gente subiu a projeção de 0,5% para 1%. Essa revisão do PIB faz com que a nossa previsão da taxa de desemprego, também a gente projeta uma taxa de desemprego que praticamente não sobe ao longo do ano que vem. Então, o mercado de trabalho que continua bastante aquecido e a gente não vê fechamento do hiato, ou seja, a nossa avaliação é que a pressão vai continuar para cima na inflação aí nos próximos trimestres. Em relação ao cenário internacional, a gente observou na primeira metade do mês uma forte alta das taxas de juros globais. A atividade econômica mais forte nos Estados Unidos, o mercado de trabalho aquecido e também a inflação que surpreendeu o mercado novamente explicam esse movimento. Além disso, a preocupação com a situação fiscal no Reino Unido também ajuda a explicar esse aumento das taxas. Na segunda metade do mês, no entanto, a gente observou uma reversão de parte desse movimento. Em primeiro lugar, a primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, ela renunciou e quem a substituiu foi o Rishi Sunak, que ele era o chanceler do Tesouro durante os anos de 2020 e 2022 e ele tem uma credibilidade com relação a essa questão fiscal e era contra o plano fiscal que causou toda essa preocupação com relação à dívida pública no Reino Unido. Um novo pacote deve ser anunciado no dia 17 de novembro. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi em relação à indicação de alguns bancos centrais que acabaram passando uma mensagem de taxas de juros um pouco menores à frente. O primeiro foi o Banco Central do Canadá, que subiu a taxa de juros em 50 pontos base ao invés de 75 pontos base, que era o esperado, né? Indicou que também a taxa de juros pode ser que termine antes do esperado. O segundo ponto foi o Banco Central Europeu, que subiu a taxa de juros em 75 pontos base como esperado, né, levando a taxa de juros para 1,5%. No entanto, o Banco Central Europeu acabou indicando também que deu alguma sugestão que pode ser que o ciclo não seja, né, tão alto, né, ou tão grande quanto o precificado. No entanto, esse tipo de comunicação que parece coordenada entre os bancos centrais tem bastante risco, né? Por exemplo, o Banco Central Europeu passou essa mensagem de eventualmente uma taxa de juros um pouco mais baixa num dia e no dia seguinte a gente observou a divulgação da inflação nos países da zona do euro. É uma inflação que veio muito acima do esperado. Quando a gente olha o núcleo de inflação, ele está acelerando, estava em 4,8%, agora foi para 5%. Então a gente vê que tem bastante risco esse tipo de comunicação. Em relação ao Banco Central dos Estados Unidos, a gente acha que é possível, sim, eles reduzirem o ritmo de alta da taxa para a reunião de dezembro, né, reduzir de 75 para 50 pontos base. No entanto, a nossa avaliação é que essa decisão ela deve ser acompanhada de uma indicação de que a taxa de juros nos Estados Unidos ela deve terminar acima do que o Fed indicava, por exemplo, na reunião de setembro. Na reunião de setembro, a última vez que o Banco Central americano divulgou as suas projeções para a taxa de juros, eles colocavam a taxa em 4,4%. Essa era a mediana das projeções. A nossa avaliação é que na próxima divulgação dessas projeções, isso deve estar mais próximo de 5%. Então o Fed pode ser que reduza sim o ritmo de alta, mas que a taxa terminal deve ficar mais próxima de 5%, que é o que a gente já achava há algum tempo e é próximo do que o mercado precifica atualmente. Portanto, se a gente olhar, uma outra mensagem que o Fed também deve passar é que
uma vez que o ciclo, né, da taxa de juros ele seja encerrado, a avaliação é que essa taxa de juros ela vai permanecer num patamar restritivo, né, num patamar alto por um período prolongado, né? Esse ciclo de alta de juros ele não deve ser revertido rapidamente. Então, acho que essas são as mensagens que o Banco Central americano tem tentado passar. Um outro ponto importante é que quando a gente compara, por exemplo, os Estados Unidos com os outros países, né, desenvolvidos, a gente vê que a inflação e que a atividade econômica nos Estados Unidos, elas estão mais fortes, né? O núcleo de inflação nos Estados Unidos é mais alto do que, por exemplo, na zona do euro, e a atividade econômica também é mais forte. A gente observa, por exemplo, que na zona do euro, os indicadores econômicos já apontam para uma retração no quarto trimestre, o que não é o caso ainda nos Estados Unidos. Portanto, na nossa avaliação, o Fed ele vai ter que subir mais a taxa de juros que os outros países e eventualmente ficar com essa taxa de juros parada por mais tempo também. Então, acho que a gente pode começar a observar ali na frente alguma diferenciação também entre os países em termos de política monetária. Resumindo, na nossa avaliação, a gente continua cético com uma aposta que acredite na reversão logo dessas políticas de juros restritivas, né? A gente acha ainda que a inflação vai persistir alta por algum tempo ainda. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente espera, por exemplo, que o núcleo da inflação ele vai passar de 5,5% em 2021 para 6,1% esse ano, então tem uma aceleração. E para 2023, a gente espera que esse núcleo desacelere para 4,3%. É uma desaceleração sim, mas é um nível ainda acima da meta de inflação americana, que é de 2%. Em relação à China, a nossa avaliação é que a atividade econômica ela vai continuar puxando o crescimento global para baixo, porque a política de Covid, que tem restringido o crescimento econômico, ela não deve ser modificada no curto prazo. Pode ter alguma flexibilização pontual, mas uma forte flexibilização, alguma mudança brusca, não parece estar nos planos para o curto prazo. Portanto, na nossa avaliação, o crescimento deve continuar baixo aí nos próximos trimestres. Por último, um destaque do mês de outubro foi a desvalorização do yuan em relação ao dólar. O diferencial de juros dos dois países era bastante grande, né? A gente observava os Estados Unidos subindo a taxa de juros e a China cortou até recentemente, embora não tenha sido um corte muito grande. Então a pressão realmente era de desvalorização da moeda. O PBOC tentou evitar com que essa desvalorização ela fosse rápida, mas o que a gente observou é uma forte desvalorização e atualmente a moeda está mais em linha com esse diferencial da taxa de juros. Então a gente não espera um grande movimento daqui. Essas foram as principais considerações do mês de outubro no cenário doméstico e no cenário internacional. Do ponto de vista dos investimentos, com a manutenção da taxa de juros em 3,75 pelo Copom na reunião de outubro, a classe de renda fixa continua sendo o tipo de investimento com bastante apetite por parte dos clientes. Na parte de renda variável, o Ibovespa avançou 5,45% em outubro e 10,70% esse ano, apesar de toda a incerteza política local. Do lado do câmbio, o dólar fechou o mês recuando 4,2% a R$ 5,16, reforçando o real como uma das moedas que mais se valorizaram no mundo esse ano. Os investidores estrangeiros viram com bons olhos a vitória do ex-presidente Lula e, se tivermos uma boa sinalização sobre a política econômica e fiscal, podemos ver um apetite maior a risco, principalmente em ativos de renda variável. No mais, o mercado vai ficar atento à sinalização da nova equipe de governo. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn e se inscreva no canal do YouTube.